porque as pessoas nutrem uma visão sobre a China muito relacionada à década de 60. Para as pessoas, a China parou, a China como um todo é a Revolução Cultural Chinesa. Elas não têm muita noção do que aconteceu antes e do que aconteceu depois. Inclusive, eu já ouvi até alguns alunos achando que a Revolução Chinesa era a mesma coisa que a Revolução Cultural, para ver como a gente tem muito pouco conhecimento sobre a estrutura chinesa. Primeira coisa, existem várias Chinas. Você tem a potência chinesa do século XVII, século XVIII e anterior, né? A gente está falando de uma nação muito antiga. E a gente tem no século XX um cenário extremamente conturbado da China que a gente conhece. A gente tem a queda, né, da monarquia chinesa no início do século XX, e aí a China vai entrar num processo constante de convulsão social. Então você tem convulsão social em 1911, depois você vai ter convulsão social em 1927, você vai ter a ocupação do Japão na China, que foi catastrófica, né? A gente tem dados que foi extremamente violento, extremamente invasiva à população chinesa, e aí a China ela permanece no processo de guerra civil por muitas décadas. E o último momento dessa guerra civil chinesa, que é mais ou menos data de 1946, é quando se abre o caminho para a revolução do Mao Tse-tung, a revolução comunista. Então não foi uma coisa que aconteceu do nada, já existia um cenário de insatisfação popular muito grande, já existia um cenário de guerra civil. Essa insatisfação popular ela vai se aprofundar com a invasão japonesa que acontece na década de 30, que subjuga o povo chinês. E aí, a partir de 46 até 49, a gente tem uma guerra civil centrada entre dois grupos políticos na China, que um é o Partido Comunista Chinês e outro é o Partido Nacionalista Chinês. Durante todo esse processo, né, de revolução, de guerra civil, uma das características que se teve é que, como a China não era um país industrializado, você tem, na verdade, uma revolta camponesa, no final das contas, né? Você tem muito mais uma revolta da área rural que se finaliza nos grandes centros urbanos. Quando a revolução chega nos grandes centros urbanos, boa parte da China já tinha sido tomada. Essa luta que você vai ter entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Nacionalista, ela é muito forte. Em 49, o Mao Tse-tung ele ganha essa guerra civil e, consequentemente, você tem a Revolução Comunista Chinesa. E aí, as lideranças do Partido Nacionalista da China vão para Taiwan. A Taiwan passa por um outro regime de governo, enquanto a China passa pelo processo revolucionário. A Revolução do Mao Tse-tung ela vai estar ali entre 49 e 50, entre décadas de 50, 60 e 70, com uma característica muito específica. E depois vai mudar. A Revolução Cultural que a gente tanto ouve falar na China, ela foi um período histórico muito pequeno. Ela foi de 1966 a 1976. E ela se relaciona muito com o processo do próprio rompimento do Partido Comunista Chinês com a União Soviética. O Partido Comunista Chinês ele não era a favor da forma como a União Soviética era gerida, e tem algumas características interessantes. Questionava-se, inclusive, a forma como os líderes soviéticos viviam, que era muito diferente da população. E aí o Mao Tse-tung, tentando aprofundar a revolução, ele cria a Revolução Cultural, e que para alguns historiadores ela vai ser considerada um sucesso, mas no geral ela é vista como um fracasso. E por que ela é vista como um fracasso? Eu não estou falando do ponto de vista ideológico, não. Porque as ideias que levam à Revolução Cultural, elas são até boas, né? Elas falam da questão de você romper com velhas tradições que criavam uma certa hierarquia, você tentar popularizar o conhecimento. Mas na prática, o que a gente tinha era um processo de caça às bruxas mesmo, principalmente os intelectuais chineses ou aqueles que questionavam muito aos caminhos da China. Então você tem de 66 a 76 um período muito conturbado na China, onde o regime ficou muito cruel. E aí, inclusive, né, historicamente, a gente tem a conhecida Gangue dos Quatro, né, que era inclusive, participava a mulher do Mao Tse-tung, onde eles, junto com o Mao Tse-tung, faziam medidas mais restritivas nessa revolução cultural. Quando o Mao Tse-tung morre em 76, você começa a ter um afastamento. Essa Gangue dos Quatro, inclusive, ela é presa, julgada pelos excessos, né? O excesso de autoritarismo durante o regime, e aí você tem uma mudança de perspectiva do Partido Comunista Chinês. É como se o Partido Comunista Chinês tivesse uma autocrítica e observasse que aqueles caminhos utilizados eles foram caminhos extremamente rígidos e que não levaram ao desenvolvimento da China como Mao Tse-tung achava que poderia acontecer.
né? A China, nesse período, ela tinha um PIB muito baixo, nem se compara, era um PIB de terceiro mundo, quase quarto mundo. Era um país que dependia muito de exportação de grãos para alimentar o povo e ele era pouquíssimamente industrializado. E aí, 76 começa esse processo de rever essas questões na China e em 78 a grande reforma política e econômica chinesa que transforma a China no que é hoje. Houve uma série de mudanças regimentais, houve uma série de mudanças nas regras econômicas internas, no processo educacional, onde houve um amplo estímulo para que os filhos dos camponeses pudessem ter acesso às universidades, que até então só aqueles que pertenciam a determinadas famílias podiam ter acesso à universidade. Você começa a ter uma reorganização da zona rural, você começa a ter uma reorganização do processo industrial, mas tudo isso sobre a observância rígida do Partido Comunista Chinês. Isso é importante. Enquanto muita gente acha, né, que para você ter um desenvolvimento você precisa abrir tudo, a China ela vai se abrir economicamente, mas sempre controlando o que está se abrindo economicamente, mas ela continua fechada ideologicamente. Então ela continua tendo a mesma linha política. Então você tem hoje uma China que é extremamente industrializada. Hoje ela tem um grau de mão de obra muito mais especializada. Você tem uma quantidade enorme de doutores e mestrandos na China, de diversas camadas sociais, mas é importante deixar claro que politicamente ela continua seguindo uma perspectiva de Estado forte socialista. E aí ela vai trabalhar muito nessa questão diplomática a partir dos anos 70, final dos anos 70, 80, você começa a ter as lideranças da China, né, fazendo todo um trabalho diplomático no mundo, apresentando essa nova China, e a partir dos anos 2000 isso é ampliado, tá? E ele é ampliado de tal forma que aí você já começa a ver a China sendo importante em órgãos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, como ONU, como Organização Mundial do Comércio, porque ela começa a ter um poder muito grande de interferência. Então, essa China que a gente conhece hoje, ela não tem nenhuma relação com a China da Revolução Cultural, que é a China de 66, como ela também não tem nenhuma relação, ela tem muito pouca relação com a China de 1949, né? O que fica são os ideais da Revolução. É a questão ideológica, mas a questão econômica é completamente diferente, porque qualquer tipo de grande transação é com observância do Estado. O Estado ele interfere bastante na economia, e ele consegue controlar essa economia, mas você tem estatais, você tem multinacionais, você tem um estímulo a aprender outras línguas, não há um país mais fechado, né? O jovem chinês ele aprende inglês, ele vai aprender, ele vai ter amplo acesso ao estudo. Então é uma outra perspectiva. Então a China que a gente tem hoje é essa China pós-1978. Ah, mas Bia, eles não têm acesso à internet. Isso é um outro mito, tá, gente? Porque assim, na China, a internet é controlada? É. E aí eu vou fazer aquele questionamento, né? Onde é que ela não é, né? Mas isso é para outra discussão. A gente está falando de um país com 1 bilhão de habitantes. Então, você imagina, né? Para eles é um mundo à parte mesmo. Eles têm o Weibo, que é uma plataforma que junta praticamente nessa plataforma como se fosse Facebook, WhatsApp e Instagram na mesma coisa, e todo o processo de comunicação deles é feita por isso. Então, assim, não é tão fechado quanto a gente imagina, tá? A gente ainda tem uma visão, aquela história, o Ocidente ainda tem uma visão muito da China como 1960, início da década de 70, mas a gente não pegou, né, essa mudança, essa virada econômica dela a partir dos anos 80.